Nós aqui vamos procurar entender essa situação que envolve as lojas americanas. Por essa razão, vamos conversar com o Marcelo Lico. Ele é especialista em governança corporativa e também CEO do Grupo Crowley Macro Brasil, a quem agradecemos demais pela participação. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan. Olá, Daniel, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante do momento aqui, né? Infelizmente. Exatamente. Esse caso das americanas acabou trazendo uma série de questionamentos acerca da lisura da administração que foi feita naquela companhia durante um período, né? Já que as apurações indicam justamente essa tentativa, ou por um período, esse grupo teria conseguido maquiar esses balancetes e turbinar, anabolizar os papéis da empresa que acabaram se valorizando por um período, pelo menos na Bolsa de Valores aqui do Brasil. O que a gente precisa considerar justamente em uma semana em que prisões preventivas foram decretadas pela Justiça de ex-executivos. Daniel, na verdade, essa situação, fica claro que houve ali uma fraude e um trabalho em conjunto, praticamente, de uma quadrilha. Não foi um conluio, né, obviamente. E quando você cria uma situação de várias pessoas manipulando informações com interesses escusos, fica muito difícil que as boas práticas de governança, como a auditoria interna, a própria auditoria externa, acaba pegando, né? Porque fraude e conluio é um negócio muito complicado e andam juntos. Segundo as informações que temos, essas manipulações já ocorriam há vários anos, né? E virou uma bola de neve, chegando ao ponto em janeiro de 23, de ser divulgado pelo então recém-possado presidente, no qual informou que 20 bilhões era o valor do furo do balanço, vamos falar dessa forma, né? Que depois, melhor apurado, esse número chegou a mais de 25, e obviamente isso acabou gerando a maior recuperação judicial de uma companhia, de uma empresa brasileira que ultrapassou 50 bilhões de reais. Quer dizer, isso vinha provavelmente acontecendo há vários anos, virou uma bola de neve e chegou um momento que explodiu. Agora, o mais interessante é que a companhia, ela divulgava, né, em seus balanços que utilizava das melhores práticas, né, de mercado, no sentido, práticas de governança, né, governança corporativa, no sentido de ter todos os procedimentos, ter os controles e tudo mais. Mas não adianta, né, como eu disse há pouco, você dizer que faz, mas no fundo você manipular informações, inclusive a nível de sistema, de dados de sistema. Muito complicado isso. O episódio das americanas em destaque nessa entrevista com o Marcelo Lico, especialista em governança corporativa. Eu vou trazer para a nossa conversa o Nelson Kobayashi, comentarista. Ele vai formular a próxima questão. Nelson. Marcelo, boa noite. Prazer falar contigo. Boa noite, Nelson. Marcelo, você é especialista em governança corporativa e a gente tem visto isso crescendo no Brasil, né? Ainda bem crescendo. Acho que depois da Operação Lava Jato, principalmente, dos escândalos da Petrobras, isso até tornou-se mais evidente, mais conhecido nacionalmente. Como você tem visto hoje o cenário da governança nas empresas? Você acha que a gente está num status satisfatório de empresas investindo em governança, em responsabilidade, em compliance, ou ainda temos um longo caminho pela frente? A governança corporativa, quando a gente usa esse termo, ele é muito amplo, né? Então, ela vai desde você ter informações contábeis adequadas, corretas, no sistema de gestão, o famoso ERP, também está devidamente parametrizado, integrado para que as informações que entrem do lado saiam corretamente do outro. Os processos das empresas também têm que estar muito claros e documentados, né, para que todo mundo siga e que não tenha nenhuma falha aí. E, principalmente, as empresas precisam ter controles internos adequados. E esses controles devem ser auditados. Não, nesse caso, ainda, quando eu falo de auditoria, não estou falando necessariamente de auditoria independente que analisa balanço, estou falando de procedimentos de auditoria interna para certificar que os controles internos estão sendo devidamente seguidos, os procedimentos e por aí vai. A gente observa que as grandes companhias têm isso, as empresas de capital aberto possuem isso, embora, como eu disse há pouco, tem que tomar cuidado quando existe um grupo, uma quadrilha dentro da companhia que está
manipulando dados, né? Aí não tem nenhum processo de auditoria que acaba pegando isso, somente da forma como eles fizeram nos balanços. Mas a gente observa que as grandes companhias possuem isso e as médias empresas também já estão buscando isso. Existe um trabalho constante, principalmente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no sentido de ensinar, divulgar, né, os executivos e empresários, né, no sentido de ter melhores práticas. A gente vem observando que aos poucos isso está melhorando, mas ainda entendemos que tem muito para ser ampliado, tem muita empresa ainda que precisa ser auditada, tem muita empresa que precisa ser, assim, melhorados os seus controles internos. Pois é, o senhor usou a expressão que a empresa teria sido alvo de uma quadrilha, né? Eu também escutei várias pessoas falando que uma organização criminosa teria cooptado pessoas ali e conseguiu gerir aquela companhia por tanto tempo, uma companhia das maiores de comércio eletrônico, também varejista aqui no Brasil. Agora, qual é a lição desse episódio das Americanas para o mercado, para o ramo varejista, de e-commerce, empresas de capital aberto? A partir desse episódio, na esteira do que você respondeu ao Nelson Kobayashi, quais são os itens que parecem fundamentais para qualquer empresa destacar a partir daí? É interessante. A informação que a gente assim, obteve em relação ao processo das Americanas é que existiam 2 balanços, né? Inclusive eu não me recordo onde, mas eu vi escrito, acho que no jornal, existia o balanço que ia para a auditoria e o balanço que era o verdadeiro. É complicado um negócio desse. As manipulações que foram feitas no balanço, eu diria que são manipulações até um pouco básicas, não era nada muito sofisticado no sentido de complicar a vida das pessoas para descobrir o que aconteceu. Mas acontece que a companhia é uma empresa muito grande, com bilhões de informações que acontecem por meio de suas transações e compras e vendas no e-commerce e tudo mais. E às vezes realmente dificulta muito, aí entra a parte do controle do sistema, né, eficiente. Fica muito difícil a auditoria constatar isso. Obviamente, você tem que talvez pensar em outras formas de ampliar, usar mais tecnologia para se auditar esses procedimentos, para que dê mais segurança. Agora, eu sinceramente, eu me preocupo um pouco com as companhias, porque a gente vê algumas situações que a gente fala, puxa, não deveria ser dessa forma, mas acaba sendo, e eu acho que as auditorias também devem se preocupar um pouco mais com isso, ter mais, serem mais críticos no sentido de se preocupar mais em relação à evolução dos números das empresas, entender se faz sentido o que está acontecendo e tudo mais. O complexo caso das lojas americanas em destaque nessa entrevista aqui no Jornal Jovem Pan. Nelson Kobayashi, a última, por favor. Marcelo, você está falando que é, de fato, uma obra de fraude, que seria muito difícil qualquer auditoria ter pego ali esse desvio e essas fraudes todas, mas isso não poderia ter sido evitado de alguma outra maneira? Porque uma empresa do tamanho da Americanas não tem um conselho fiscal, um conselho administrativo, uma exigência ali protocolar de comprovação, de autenticidade dos documentos que são apresentados, porque se eles conseguiram, e seria muito difícil impedir que isso tivesse acontecido, a gente não acende um alerta em relação a tantas outras empresas onde isso também pode estar acontecendo, e às vezes tem tantas empresas aí com números fraudados que continuam no prejuízo, gerando ali esses rombos gigantescos, né, na faixa dos milhões, sem que haja a demonstração contábil disso a quem tem e deve ter interesse. Você acha que isso poderia ter sido evitado de alguma maneira nas lojas americanas? Eu entendo que sim. O fato que a gente ainda não sabe quantas pessoas estiveram envolvidas nisso, né? Por enquanto, a gente sabe que tem uma diretora e o SEO que está sendo que estão com busca em relação a esses 2 ex-profissionais, mas com certeza a coisa não ficou limitada aos 2, né? Deve ter sido envolvido muito mais gente e, obviamente, que a Polícia Federal vai chegar a uma conclusão de quem são os culpados. Agora, Kobayashi, eu entendo que talvez pudesse ter sido pego, sim, né? Talvez se houvessem feito procedimentos alternativos de auditoria, tivesse sido mais críticos em relação aos números, questionamentos mais profundos em relação à evolução da situação, por exemplo, que foi o principal item, que é a questão do
financiamento lá dos fornecedores, que eles chamam de riscos sacados, esse tipo de coisa. Então, talvez faltou um pouco mais de crítica nesse sentido, dos revisores e por aí vai. E poderia ter sido evitado. Eu acho também que, como a companhia ela se vendia como um exemplo, né, de empresa de gestão, de números robustos e tudo mais, então, em tese também pode ser que, olhando de fora, os revisores, auditores entendessem que não, o risco dessa empresa é menor, né? Lembrando também que os acionistas são acionistas de referência, os principais acionistas, os controladores, e isso que são exemplos, né, perante o mercado e tudo mais de executivos, empreendedores. Então, tudo isso eu acho que faz parte do pacote, infelizmente, e deu no que deu. Eu acho que, assim, falando como profissional de auditoria, eu entendo que talvez, se tivesse ido mais além na parte de controles internos e tudo mais, teria sido pegar alguma coisa assim. Pois é, vamos aguardar o avanço das apurações, das investigações. Certamente voltaremos a tratar disso aqui na Jovem Pan. Conversamos com Marcelo Lico, especialista em governança corporativa, a quem agradecemos demais pela participação. Boa noite, bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado, Daniel e Kobayashi, pela oportunidade, me manter à disposição e boa noite a todos. Até mais.